Bom, caros alunos, vamos falar então sobre a importância das políticas educacionais para o ensino da arte e principalmente no campo da educação pública, que é onde a maioria vai atuar e onde as políticas públicas de fato deveriam ocorrer. Para tanto, nós temos um convidado que ele tem experiência tanto como aluno quanto professor de escola pública. Ele começou os seus estudos na educação básica, então, em escolas municipais, estaduais, depois se formou em artes visuais, assim como vocês farão, e depois adquiriu experiência como professor da rede pública em colégios estaduais. Então, atualmente ele está fazendo doutorado em Portugal, por isso nós vamos fazer uma conversa via Skype. Então, eu vos apresento o professor, mestre Alisson Silva. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo à nossa aula. Olá, toda a turma. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei como é aí. Eu fui estudante de escola pública, como bem falou a Suzy, na cidade de Sarandi. Estudei toda a minha vida em escola pública e fiz o ensino, a licenciatura em artes visuais na Unicesumar. E, posteriormente, eu fiz um mestrado em comunicação visual na Universidade de Londrina. E agora, como bem falou ela, estou fazendo um doutoramento em arte contemporânea na Universidade de Coimbra. Aqui eles chamam doutoramento, né? É o doutorado. É a mesma coisa. Pronto. Bom, fique à vontade. Eu fui professor de artes pelo sistema de seleção do processo seletivo simplificado. Todos os anos a demanda por professores em diversas disciplinas. E no meu último ano de licenciatura, que foi em 2008, eu fiz a inscrição no processo e fui selecionado e trabalhei em 3 escolas diferentes de Sarandi, 3 colégios. Foram no primeiro bimestre. A partir do segundo bimestre até o final do ano letivo, foram 2 escolas. Majoritariamente foram 5ª séries, mas também foram 7ª séries. E durante o primeiro bimestre também foi o segundo ano do ensino médio. E 8ª séries também, já ia me esquecendo. Ótimo. Aprofundando mais a nossa conversa e aproveitando a sua experiência nas escolas, nas 5ª e 8ª séries, quais dificuldades você se lembra de ter passado enquanto professor da escola pública para o ensino de artes? O primeiro desafio, que eu acho que é um desafio que compete a todas as disciplinas, é o desinteresse dos alunos. Mas na disciplina de arte, esse desinteresse ele acontece porque a arte ela não está tão presente no nosso cotidiano de uma maneira tão óbvia e evidente quanto matemática ou quanto a língua portuguesa, por exemplo. E também há aquela noção de que é um conhecimento que não seria útil para trabalho ou para eles ganharem a vida, né? Principalmente se pensarmos no âmbito da escola pública, que tem uns trabalhos que às vezes não exigem tanto conhecimento. E isso faz com que eles não levem muito a sério a arte, pensem que é uma brincadeira, que é lazer, que não é um conhecimento de fato ou que não é um trabalho de fato. É desafiador, eu acredito, e para mim eu lembro muito disso, de como fazer que uma sala com estudantes, uma pluralidade de estudantes de diversos contextos, de familiares, residenciais, como que eles, de diferentes naturezas, como que eles podem interagir com o conhecimento que está sendo transmitido. Então, esse é o maior desafio que eu lembro de ter encontrado. Primeiro, antes de comentar, primeiro ter uma noção de que a arte é uma outra forma de pensamento. Ela induz uma outra forma de raciocínio, de pensamento, que é um pensamento sensível, é uma outra lógica. Nisso, ela diverge um bocado do sistema avaliativo das escolas públicas, que é a prova, ou um trabalho, ou enfim. Ela precisa ter também uma outra forma de avaliação, que muitas vezes não é bem compreendida pelos colegas de outras disciplinas, ou mesmo pelos gestores das escolas, né, por quem quer que atue nessa função nas escolas. Então, é bem importante que o professor tenha isso claro para ele, que a forma como ele vai avaliar os alunos não é da mesma forma que um professor de matemática vai avaliar os alunos, não é da mesma forma que um professor de português, que um professor de ciências, e é preciso ele ter claro como ele vai avaliar os alunos,
deixar isso claro para os alunos e também para a equipe pedagógica da escola. O conselho de classe há uma política educacional que eu diria valorizar, mas não é bem valorizar. Ela evita cortes, cortes financeiros, caso a escola obedeça um limite de alunos reprovados. Então, no conselho de classe do último bimestre, sentam-se todos os professores e eles discutem, veem, somam-se as notas, todos os recursos, o que foi feito nas aulas de disciplinas de recuperação, nas aulas de recuperação para o aluno recuperar a nota. E, geralmente, há mais alunos que reprovam, segundo as avaliações feitas, do que essa cota definida pela Secretaria de Educação permite. Professor Alisson, ele está falando de um processo de burocratização que acontece nas escolas, ou seja, as escolas precisam de um retorno do governo e muitas vezes esse retorno depende da quantidade de alunos que são aprovados para receber a verba. Então, quanto mais alunos reprovados, mais alunos, quanto mais o índice de evasão dessa escola aumenta, pode ser que o governo tenha menos recursos para destinar a essa escola. Professor Alisson, com relação à visão do aluno agora, para a gente entender um pouquinho, porque nós estamos numa sociedade, acredito que de modo global, uma sociedade em que os alunos, mais especificamente as crianças, adolescentes em seus lares, passam mais tempo sozinhos, vivem em um contexto em que a agilidade é muito cultuada, a todo momento estamos com pressa e a gente não dá muita atenção às crianças e os adolescentes, e isso vai fazendo com que eles fiquem mais recuados, mais isolados, se fechem em seus quartos, videogames, computadores, redes sociais, e com isso, essa falta de comunicação entre o eu e o outro acaba prejudicando na sua exteriorização dos seus sentimentos, a compreensão das suas próprias emoções. E, perante a esse contexto, eu lhe pergunto, será que as aulas de arte seriam importantes nesse contexto? Ou será que atualmente esses alunos precisam do ensino da arte? Nesse contexto é que o ensino da arte é importantíssimo, por sinal. Justamente porque a arte ela trabalha com informações sensíveis. Não são somente dados lógicos e científicos, mas informações sensíveis, dados sensíveis. Seja a cor, seja o som, seja uma forma. E é importante frisar que a arte é um outro tipo de pensamento, né? Essa situação atual de isolamento, de interação com o outro por meio de mídias e tecnologias que parecem aproximar, mas por outro lado também distanciam, isso condiciona a uma forma de pensamento e a arte propicia a que uma outra forma de pensamento seja abordada e seja elaborada e seja trabalhada na prática. Eu gosto, nessa questão da necessidade, ou qual seria a utilidade do ensino da arte nesse contexto, eu diria que a arte está para além da necessidade. Ela é uma inevitabilidade. Ela vai acontecer de uma forma ou de outra, como sempre aconteceu em todas as culturas, em todos os povos que já existiram e que existem no planeta. Percebendo a arte como uma inevitabilidade, é muito importante compreender como ela se manifesta das mais diversas maneiras no nosso tempo, assim como em outros períodos, em outras épocas e em outras regiões do planeta, de modo a que, ao perceber essas manifestações artísticas, consigamos nos perceber no mundo, que lugar ocupamos no mundo, de que forma podemos transformá-lo numa escala local, dependendo de onde nós estamos, e compreender como algumas pessoas conseguem transformá-la em uma escala global ou influenciar de certa maneira. Então, eu acredito que a arte e o ensino de artes ele tenha um papel, inclusive, fundamental nesse sentido de mostrar que o mundo pode ser diferente do que a gente vive, do que a gente conhece. Ótimo, muito bem. Então, só para contextualizar os alunos, por que nós estamos tocando nessa questão da importância da arte? Como vocês observaram recentemente, nós tivemos um atentado numa escola pública em Suzano e resultou na morte de alguns alunos, de alguns funcionários, e ainda estão investigando o caso, mas a gente já viu alguns casos, inclusive no Brasil, de bullying,
Depressão infantil, nós estamos vendo recentemente muitos casos de depressão na adolescência, e tudo isso são dificuldades de lidar com o próprio sentimento que os jovens atualmente estão tendo, tanto por um contato muito extenso nas redes sociais, pela tecnologia, não criticando essa ferramenta, mas que de fato o processo de interação eu o outro, o processo de ensino da arte, ele é tão valioso para que exatamente ocorra isso que o professor Alisson salientou muito bem. A importância de você saber pensar de uma outra maneira e expor os seus sentimentos de forma sadia, e não como aconteceu nesse caso. Então a arte ela precisa ser vista por vocês como essa forma de expressão e de vocês lidarem então proporcionando o desenvolvimento dessas emoções e da forma de lidar com as emoções desses alunos. E isso está incluso na nossa atual Base Nacional Comum Curricular, aprovada recentemente. E só que, apesar de ela ser mencionada, né, o estudo da artes, ela é obrigatória no ensino fundamental, mas no ensino médio ela teve uma redução do seu espaço. Nós vamos aprofundar esse assunto no estudo de caso, mas eu gostaria, então, diante disso, que o professor Alisson falasse um pouquinho do que você considera importante para um professor de arte saber e poder ministrar uma boa aula de artes, seja como professor ou também saber das políticas, ser um bom professor e ser um bom gestor. O que ele precisa saber para poder atuar bem, o professor de artes? Eu acredito que o mais importante é estar atualizado, o que às vezes é muito difícil, embora tenhamos muito acesso pela internet, computador, às vezes nos falta um tempo. E eu considero, e agora falando tanto como ex-aluno de artes e de outras disciplinas de escola pública, como ex-professor de artes, eu considero importantíssimo que um professor de artes esteja atualizado com relação à produção em arte contemporânea. Eu digo isso porque é muito importante que os alunos aprendam a arte que é produzida no nosso tempo. E que, dentro do possível, eles consigam relacionar essa arte que é produzida no nosso tempo com a vida, com o contexto social em que eles vivem. É muito mais, eu acredito, frutífero um ensino em que a arte contemporânea seja privilegiada do que somente trabalhar períodos de arte produzidas em uma época da nossa sociedade que já não existe mais. Vivemos uma sociedade em transformação, em rápida transformação. Há 10 anos atrás era uma sociedade totalmente diferente. Totalmente não, algumas coisas infelizmente ainda restam, mas o modo em que interagimos, em que aprendemos, tem mudado radicalmente e vai mudar ainda mais, então é preciso estarmos atentos e perceber como essas transformações são trabalhadas pelos artistas do nosso tempo, tanto brasileiros quanto artistas de outros países, de modo a conseguirmos que os alunos acessem o espírito da arte do nosso tempo. Que ótimo. Espero então que os nossos alunos consigam todas essas competências, essas habilidades na nossa disciplina, em outras disciplinas do curso também. E eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais da sua experiência em Portugal e te perguntar, de uma forma geral, você vê que o ensino de artes em Portugal, ele é diferenciado aqui do Brasil? Como que é o acesso dessas escolas à arte da cultura portuguesa e de outras culturas? Eu não conheço pessoalmente as escolas portuguesas, o ensino de arte, mas é notável, tanto em Portugal quanto em outros países, o acesso que os alunos têm à arte produzida no decorrer da história do seu país, e às vezes com um recorte, quando oportuno, de uma arte global ou eurocêntrica, digamos assim. Uhum. E às vezes em que eu visito museus e outras instituições artísticas, sempre há um grupo de estudantes acompanhados de um monitor, um professor que está lá, e eu presto um bocado de atenção e eu percebo que há um recorte. Eles não estão lá a passeio para conhecer todo o museu de uma vez. Há um recorte, seja o impressionismo, seja a arte românica, a arte medieval,
e que eles vão em peças específicas a partir desse recorte, dessa abordagem da sala de aula. Então, eu percebo que aqui, porque o nosso conceito de arte é a partir da arte produzida na Europa. Então, nesse sentido, quando se ensina uma arte a partir desse conceito eurocêntrico, há aqui um acesso, por motivos óbvios, à produção artística, e esse acesso, ele efetivamente, ele é bem aproveitado. Entendo. Que ótimo. Com certeza, as suas contribuições, professor Alisson, são muito valiosas, vão ser de grande valia para os nossos alunos. Serve também de inspiração para que todos nós cheguemos até aí, onde você está, de forma profissional, acadêmica, pessoal, enfim. Então, eu passo a palavra para você se despedir dos nossos alunos, fala um pouquinho com eles, fique à vontade. Pronto, é uma satisfação estar a falar com vocês, poder participar a pedido da professora Suzy, porque há cerca de 12 anos atrás, era eu do estado do vídeo, eu estava aí, eu acho que eu era a terceira ou a quarta turma do curso de artes visuais da Unicesumar, tive grandes experiências, aprendi muito, e foi aí que eu comecei a me encontrar no campo das artes, na área em que eu escolhi seguir para a vida em diante. E eu espero que seja uma experiência muito boa para vocês também. Aproveitem muito. Muito obrigada novamente, professor Alisson, caros alunos. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.